Bem-vindos ao Historizando! Esse é mais um curta curioso junto com o Tati Indica. Nesse vídeo você vai entender de uma forma rápida como funcionam as eleições nos Estados Unidos e não só isso, mas no final de tudo eu vou indicar para você uma série sensacional para você sair entendendo mais ainda e explicando todo mundo por aí como é que funciona a política nos Estados Unidos. Se você quer entender, continua assistindo esse vídeo e não se esquece que no @historizandotati tem mais conteúdo para você no Instagram. Essa semana, um dos assuntos mais comentados, com certeza, são as eleições dos Estados Unidos, envolvendo os candidatos Donald Trump e Joe Biden, e até mesmo várias polêmicas envolvidas nessas eleições. Mas você sabe como funcionam essas eleições? Diferentemente do Brasil, os Estados Unidos não têm um voto obrigatório, é sim facultativo, e não só isso, mas não é um voto direto, e sim indireto. Mas como assim indireto? Ao invés então da pessoa votar no candidato diretamente que ela quer escolher, ela vai votar em alguém e esse alguém vai escolher o candidato. Parece um pouco confuso, mas aqui você vai entender como funciona. O sistema vai ficar conhecido como colégio eleitoral e cada estado vai ter um número específico de delegados. E são esses delegados que de fato têm aí o voto ao presidente. Por exemplo, nós temos no total 538 delegados ou delegadas, então são 538 votos. É a partir desses votos que vão então determinar quem vai ser eleito ou eleita como presidente dos Estados Unidos. Por isso, cada candidato precisa então de no mínimo 270 votos para alcançar de fato a Casa Branca. Tá, mas e o cidadão norte-americano ou a cidadã norte-americana? Como é que ela escolhe? Vai então chegar aí a votar nesse delegado ou delegada e sabendo que esse delegado ou delegada vai de fato representar a pessoa através desse voto. Porém, na maioria dos casos, essa determinação é absoluta e não proporcional. E Tati, confundi de novo. Seguinte, eu votei então no delegado e esse delegado eu tenho certeza que vai escolher aí o meu candidato. Beleza? Beleza. Porém, no total de votos desses delegados, se por exemplo o Trump ganhou 51 votos naquele estado, enquanto o Biden vai ganhar 49 votos naquele estado, não conta 51 votos para o Trump e 49 para o Biden, mas conta todos os votos para o Donald Trump. E por isso que em algumas eleições a gente percebe que mesmo o voto popular tendendo para uma parte, outra parte acaba sendo ganhadora, vencedora. Isso tudo vai ser determinado em que estado esse candidato ou candidata vai ganhar de fato a maioria dos votos. Porque lembre-se, todos eles acabam indo para um candidato só. Então, se o estado da Califórnia estiver bem dividido, porém acaba ganhando por pouco o Trump, todos os votos da Califórnia vão para o Trump. Logo, a gente começa a conseguir entender por que, por exemplo, a Hillary teve quase mais de 3 milhões de votos populares a mais, porém, quem venceu as últimas eleições dos Estados Unidos foi o Donald Trump. Existem outros casos desse tipo registrados na história dos Estados Unidos. Alguns no século XIX e além da eleição Trump-Hillary, também teve a primeira eleição em que o George W. Bush venceu. Não foi de fato aí a maioria de votos populares, mas sim a questão dos distritos, dos estados, dos delegados. Em geral, os delegados e delegadas são nomeações dos partidos e os dois maiores partidos dos Estados Unidos, que são republicanos e democratas, acabam também tendo um maior número de delegados e delegadas. E não, por mais que pareça e como parece, os Estados Unidos não
apenas de 2 partidos, não é um país bipartidário. Existem sim outros partidos, porém não com tanta expressão e nem com tanta grana para conseguir de fato avançar nesses processos eleitorais. O processo eleitoral norte-americano fica mais complexo ainda quando a gente pensa no federalismo. Você sabe o que significa federalismo? Quer um vídeo específico sobre o federalismo aqui no Historizando? Não esquece então de comentar aqui embaixo. Mas esse federalismo vai então dar autonomia aos estados. E nos Estados Unidos essa autonomia é gigantesca. Tanto que existem diferenças até mesmo em quem pode votar, em quem não pode votar, como é a contagem de votos e até mesmo em como esse voto é feito. Você sabia que nos Estados Unidos, por exemplo, tem voto pelo correio? Mas não são todos os estados que adotam esse voto pelo correio. E tudo isso graças ao federalismo. Além da questão dos delegados e delegadas, tem também a questão dos distritos. E nos Estados Unidos são no total 435 distritos. E não só isso, dependendo do número de habitantes de cada estado, é que se vai ter então mais ou menos distritos. E cada distrito, um voto. Então se a gente pensar no estado da Califórnia, que eu já citei aqui para vocês, são 53 distritos. Mas são 55 votos na Califórnia. Uai, e os outros 2? É porque os votos do Senado também contam nos Estados Unidos. Então, são 53 distritos na Califórnia e 2 senadores na Califórnia, por isso 55 votos. Lembre-se, se desses 55 votos, mesmo que tenha uma disputa muito grande, quem vencer essa disputa na Califórnia fica com todos os votos na Califórnia. E você, o que achou desse processo? Complicado? Melhor? Pior? Você acha que no Brasil funcionaria bem um processo eleitoral igual nos Estados Unidos? Quero saber muito o que você acha. Comenta aqui embaixo. E se você quiser se aprofundar, saber um pouco mais, entender mais sobre a questão eleitoral nos Estados Unidos, como funciona o voto, quais são esses distritos, quem são republicanos, quem são democratas, a Netflix recentemente lançou uma série documental chamada Explicando o Poder do Voto. Na verdade, a série documental Explicando já existe há mais tempo na Netflix, porém, essa é específica sobre o voto nos Estados Unidos. Ao longo da história, conta diversas curiosidades e não só isso, mas conta pra gente que essa democracia norte-americana que tantos aí se vangloriam, não necessariamente é uma democracia tão legal assim. Eu aconselho muito você assistir no último fim de semana, aprendi bastante. São 3 episódios e tem narrações, por exemplo, como John Legend, Selena Gomez, até o Leonardo DiCaprio, você vai ouvir a voz dele contando a história do voto nos Estados Unidos para você. Recomendo, não é uma publi, é apenas um Tati Indica aqui, mas se a Netflix quiser, tamo aí, né, gente? Então, se quiser entender um pouquinho mais desse processo, assiste essa série. Se você já assistiu, me conta o que você achou nos comentários e vamos aguardar os próximos resultados e também as próximas polêmicas aí com relação às eleições dos Estados Unidos. Bom, os Simpsons estavam certo da primeira vez, vamos ver se eles vão acertar de novo, né? Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito ou inscrita, é só apertar esse botão vermelho que está aqui embaixo. Me segue no Instagram para mais conteúdo, é @historizandotati. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!